Aleluia! Eu adoro quebrantamento. E quando eu vou pregar e já tem pessoas chorando assim, eu fico tão feliz com esse quebrantamento, a presença. Ainda mais quando esse alguém que está chorando é meu filho. Eu vejo o Espírito sobre ele. Né, Estevão? Você é demais. Aqui está o meu filho, a minha irmã Giovana do lado dela, a minha cunhada Renata, o Geraldinho, meu irmão, que é pastor e é como um mentor para mim, porque toda a minha infância eu congregava na igreja aqui em Belo Horizonte, lá na igreja do pastor Emílio, todos vocês conhecem, e durante a minha infância e adolescência, o Geraldinho, que era o pastor presidente daquela igreja local, né? O pastor Emílio era pastor presidente de todo o ministério e o Geraldinho daquela igreja local. Então ele foi sempre uma inspiração para mim, a alegria que ele está aqui com a gente hoje. Amém, meus amados? Estou feliz de ver tantos amigos aqui. O pastor Humberto, para quem não conhece, ele quebra tudo, gente. Aí. É ou não é? Nós tivemos em Ipatinga lá, rapaz. Show de bola aquela cidade, né? É ou não é? A turma de Ipatinga está ali. Glória a Deus. Muito bom, meus amados. Deixa eu falar uma coisa. Pastor William, eu só esqueci de perguntar quanto tempo, hein, que eu vou ter aqui? Agora são 8h30. Que hora que o senhor quer que termine? 80 minutos? Agora são 8h30. Tá bom. Show de bola. Ele falou que até 1h a gente pode falar. Irmãos, eu estou muito feliz de pregar aqui. Deixa eu te falar por quê. Raras vezes acontece isso. Sabe o que aconteceu comigo? Eu dormi, sonhei que estava pregando aqui uma mensagem. Sonhei que eu estava aqui pregando uma mensagem que eu nunca preguei. Aí eu acordei, anotei a mensagem e vou pregar. Você acredita? Estou falando sério. Mas eu só vou pregar essa mensagem se antes a gente fizer um compromisso. Que nós vamos ser aqui agora, entre nós, 100% honestos e verdadeiros. Quem faz esse compromisso? Levanta a mão. Glória a Deus. Vocês me conheceram sendo pastor em Fortaleza, né? Agora eu estou saindo de Fortaleza, estou deixando a igreja lá e estou indo pastorear em outro estado, que eu recebi uma proposta muito tentadora, então financeiramente eu não resisti, então estou indo para outro estado, e vai ser demais, uma nova caminhada aí, para mim, para minha família. Isso é bom, é ou não é? Isso é porque vocês prometeram ser 100% honestos? Quantos aqui se sentiram incomodados porque eu falei que eu estou indo para outro estado, porque eu recebi uma boa proposta financeiramente? Seja 100% honesto. Por que você pode e eu não? Estou te fazendo uma pergunta séria. Porque você troca de lugar, troca de cidade, troca de emprego, qualquer um te faz uma proposta melhor, você vai. Eu não posso, pastor. E por quê? Porque eu sou pastor, o pastor é um homem de Deus e você não? O pastor tem um propósito para a vida dele e você não? Deus usa o pastor e você não? Deus tem um desejo para o pastor e para você não? O pastor tem que fazer o que Deus quer e você faz o que você quer? Então por que você ficou tão incomodado porque eu vou para outro lugar para ganhar melhor, se você vai, se você receber uma proposta? Tá bom, vamos embora, a palavra está com o pastor William. Estou brincando. Então o título do que eu vou falar aqui hoje é Homens Dirigidos por Deus. Não, eu não estou mudando para outra cidade e não mudaria por uma proposta melhor financeira. Mas você também não pode não. Então fala comigo, homens dirigidos por Deus. Eu começo te fazendo uma pergunta. Abraão era pastor de igreja? Era ou não era? Abraão não era pastor de igreja. Abraão não era pastor de igreja. Pastor William estava citando ele aqui agora. Mas ele era um homem dirigido por Deus.
Porque você não tem que ser pastor de igreja para ser dirigido por Deus. José era pastor de igreja? Era ou não era? Mas ele era um homem dirigido por Deus. Você está me entendendo? O que aconteceu com a vida de Abraão? Abraão marcou tanta história que nós estamos aqui milhares de anos depois falando dele. E ele nem era pastor, nem tinha um microfone. Mas ele era um homem dirigido por Deus. Quando você é um homem dirigido por Deus, quando eu falo homem, não estou falando do sexo masculino, estou falando do ser humano, a criação de Deus. Quando você é um homem dirigido por Deus, você vai ser um instrumento para marcar não só a sua geração, mas gerações para frente. Amém? Então fala isso comigo aí, homens dirigidos por Deus. Irmãos, o evangelho está bem bagunçado, o negócio está bem complicado. E às vezes nós pastores, nós ficamos numa sinuca de bico, às vezes quase num beco sem saída, falando o que eu vou fazer, porque eu falo com os irmãos que tem que evangelizar, que tem que ganhar almas, que tem que cuidar bem dela. Aí vem um outro pastor e fala que não tem que evangelizar nada, que Deus é que dá o crescimento, eu tenho que cuidar da minha vida. Aí vem outro e fala que o importante é a família. Você está entendendo o que eu estou falando? São muitas vozes. E às vezes as pessoas estão confusas a respeito disso. Então, um homem dirigido por Deus, ele tem que ter pelo menos duas coisas. Primeiro é o seguinte: Deus não tem que repetir nada para nós. Você concorda com isso? Você concorda? Ele não tem que repetir. Ele pode repetir? Ele pode. Mas ele tem que repetir? Não. A palavra de Deus é preciosa. Se ele falar uma vez, você tem que pegar. Amém? Então ele não tem que repetir nada para nós. Então, partindo desse princípio que Deus não tem que repetir nada para a gente, nós temos que entender que ele não precisa falar nada que já está escrito. Já está escrito, Deus não tem que falar. Então você começa a ser dirigido por Deus na palavra, e quando você estiver obedecendo a palavra, seguindo a palavra, se Deus precisar te dirigir naquilo, Ele vai te dirigir, porque você já está em obediência à palavra. Amém, meu amado? Eu quero te perguntar uma coisa: o que você ama? O que você quer na sua vida? O que é a sua paixão? O que você deseja? Não é? Jesus ensinou que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, não é verdade? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Então, vou começar lendo com você um texto. Como eu tenho pouco tempo, eu vou ler um pouco rápido. O primeiro texto que eu vou ler é 2 Timóteo 4,8, está escrito assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Amém. Você ama a vinda do Senhor? O dia que Ele virá, sua fé está firme nisso? Ele virá, não tardará. Sua fé está firme nisso? E quando Ele vier, como vai ser? Você já pensou nesse encontro? Você já sonhou com esse encontro? Eu já sonhei com a volta de Jesus. Não foi muito do jeito que a Bíblia fala, não. A Bíblia está mais certa que o meu sonho, viu, irmão? Mas foi emocionante para mim. Eu estava no meu sonho, na casa da vizinha da minha mãe. Estava eu, meu irmão Geraldinho, algumas outras pessoas estavam lá. E aí, irmãos, a gente estava lá, o sol estava se pondo. Já viu aquele dia que tem sol e lua? A lua está aparecendo de dia. E eu olhei para a lua, e a lua começou a se despedaçar, como se ela tivesse cheia de lava, de vulcão. E ela começou a se despedaçar, e caiu os pedaços. E eu vi os pedaços caindo. Eu comecei a chorar. E eu comecei a falar assim: Ele vem! Ele vem! E eu comecei a pular e gritar: Ele vem! Ele vem! A lua caiu, um pedaço dela na terra, bem longe. Eu escutei aquele barulho grave, sabe?
E de repente aquele som vindo em nossa direção, tudo caindo. Quando as coisas estavam caindo perto de mim, algo me puxou para cima assim. E eu acordei. Eu acordei chorando aquele dia. Eu falei: ô Senhor, eu estou ansiando pela sua vinda. Eu quero te perguntar, você ama a vinda do Senhor? Quando Ele vier, há uma coroa guardada para você? Vou ler mais um texto. 1 Pedro 5,4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O apóstolo Pedro escreveu esse texto aqui, e ele estava falando sobre os presbíteros que havia no meio da igreja. Muitas pessoas interpretam esses presbíteros como pastores e líderes. Não está errado não, mas também não tem que ser, porque essa palavra que é traduzida como presbítero podia ser todos aqueles mais velhos dentro da igreja, podia ser todos aqueles que exercem qualquer posição de liderança também, porque essa palavra pode ser traduzida como ancião, pode ser traduzida como um líder que lidera um povo ou dois povos, não é? Então, pode também estar falando dos irmãos mais velhos de idade ou dos irmãos mais velhos na fé. E o que ele está falando ali então era que esses mais velhos pastoreassem os irmãos que estão no meio da igreja. Como é bonito eu vir aqui em Minas Gerais e ver o que Deus está fazendo através do discipulado. Os pastores cuidando uns dos outros, se preocupando uns com os outros, né? Essa unidade, por exemplo, eu estou aqui, né? Em 3 dias eu vou pregar em 4 igrejas diferentes, os mesmos pastores envolvidos. Como é lindo, um se importando com o outro, um cuidando. Eu fico às vezes tão triste, às vezes tem pastor, né, pastor Eri, que não tem pastor. Eu estava pensando, eu só assim, vamos falar assim, numa linha direta de comando, eu tenho 6 pastores. O pastor Emílio, o pastor Rony, o pastor Arão, o pastor Sabal, o pastor Eibe e o pastor Paulo, no Brasil. Eu tenho 6 pastores, que privilégio, não é? Todos me amam, todos cuidam de mim, todos se importam comigo, todos estão preocupados com o que eu estou. Eu cheguei aqui, não deu para encontrar com o pastor Eibe, eu queria encontrar com ele, não deu para encontrar, porque ele estava pregando num lugar, eu estava no outro, e os horários não batiam, e hoje de manhã ele mandou uma mensagem no WhatsApp: eu queria tanto, olha, aquela preocupação, aquele amor, aquele carinho. Hoje eu estava lá em casa almoçando com o pastor Rony, na casa da minha mãe, aquele amor, aquele carinho, isso é um privilégio, mas isso é para ser o contexto da igreja, uns cuidando dos outros. Estou tão feliz de ver isso em Minas Gerais, uns cuidando dos outros. Mas foi nesse contexto aqui que o apóstolo Pedro escreveu isso aqui, ó: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Repete essa frase comigo aqui, ó: se o trabalho é nosso, o galardão também. O Senhor nem precisava nos dar galardão, nós serviríamos com alegria só por estar com Ele, mas Ele vai nos dar o galardão. O trabalho é nosso, o galardão também. Então, quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós pastoreamos uns aos outros, quando nós discipulamos uns aos outros, o Senhor está vendo. E aquele que é o Supremo Pastor, essas 2 palavras, Supremo Pastor, do grego é uma palavra só que significa o pastor-chefe, o chefe dos pastores, pastor Will. Quando o chefe dos pastores voltar, aqui está dizendo: recebereis a inacessível coroa de glória. Amém? Então existe um problema às vezes quando o cristianismo está voltado só para essa vida, só para essa terra. Por exemplo, família é um assunto importante na igreja? É ou não? É. A Bíblia trata de família? Trata. Só que às vezes, amado, eu vejo as pessoas dando uma importância, fica chocado não,
uma importância à família que tira Deus do centro e põe a família no centro. E eu conheço casais dentro da igreja, que eu sou pastor de igreja, eu conheço casais que eles tentam tratar do casamento de todo jeito. Vem, marca aconselhamento, aí marca o gabinete, marca o aconselhamento, outro aconselhamento, aí a esposa manda mensagem, pede, conversa com meu marido, o marido fala, conversa com a minha esposa, aí vai vendo que não tem jeito, aí marca um psicólogo, aí uma terapia para o casal, e vai. Aí se envolve com a igreja? Envolve não. Por quê? Porque tem o aniversário da família, a família é muito importante. Vai para a célula? Vai não, porque a família é muito importante. Cuidar da família, tem que ter tempo para a família. E a família nunca resolve, a família nunca está uma bênção, a família nunca está plena. Sabe por quê? Porque quando você tira o eixo central da sua vida, você começa a rodar todo bagunçado. E o eixo central da sua vida é Deus, meu amigo, é Deus no centro. É o reino de Deus em primeiro lugar. Começa a cuidar das coisas do reino de Deus, você vai ver o reino de Deus e Deus cuidando de você. Está entendendo o que eu estou falando? Aí as pessoas começam a entrar nessa rotina. Não, pastor, porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que dar uma boa condição para minha família, para os meus filhos e tal, né? E às vezes nós, pastores, estamos ensinando, e às vezes com certo receio, né, de colocar sobre as pessoas um jugo ou um fardo ministerial. A gente vai apoiando, não, você está certo, cuida da sua família, trabalha e tal. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Trabalhe por essa vida, meu filho, se desgaste com essa vida, ganhe dinheiro, construa tudo que você quer construir, compre tudo que você quiser comprar e se prepare para estar entre os mais infelizes de todos os homens. Porque se o foco da sua vida, a esperança da sua vida se limita somente a isso aqui, você está entre os mais infelizes de todos os homens. A vida vai passar e vai ficar tudo aí. Eu vejo pessoas que se desgastam trabalhando, se ausentam de casa, se ausentam da família para ganhar dinheiro, falando que é em nome da família, em nome dos filhos. Pergunta para o filho se ele quer o dinheiro do pai ou o pai do dinheiro, para você ver. Você está entendendo? Então, baseado nessas coisas, o apóstolo Paulo estava falando sobre a ressurreição, não é? Sobre que nós não somos só esse corpo aqui vai passar, vai morrer, vai se desgastar, mas nós vamos receber um novo corpo. Então a nossa esperança não está só aqui, nós não lutamos só por essas coisas aqui. Ele termina esse capítulo no versículo 58 dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É sempre abundante na obra do Senhor. Ele está escrevendo para quem? Para os amados irmãos, para você. Pastor, o quanto que eu tenho que me envolver na obra? Vou te perguntar, o que é abundante? O que é abundante? Hein? Sabe aquele copo derramando, transbordando? Isso é abundância. O que é abundância num celeiro? Se aqui fosse um celeiro, o que seria abundância? É ele cheio até o teto. Então, pastor, o quanto eu tenho que me envolver na obra do Senhor? Então você traduz a palavra abundância. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Não tem nada que justifique o seu afastamento da obra do Senhor. Nada. Pastor, mas e a família? Deixa eu te falar uma coisa. Nós não imitamos o que está dando certo porque está dando certo. Nós imitamos Cristo. Muitos pastores aqui. Toma cuidado, pastor.
Não, a igreja do pastor fulano está dando certo, ele fala muito de família, então tem muitas famílias, então tem Nós não imitamos o que está dando certo porque está dando certo, nós imitamos Cristo. Nós imitamos Cristo, correto? Alguém aí? Quem é o nosso padrão? Quem é o nosso padrão? A gente devia viver mais parecido com ele, não? É muito fácil identificar padrões na Bíblia. Eu vou identificar um para você, tá bom? Então olha aqui, ó, Mateus 8:20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que esse negócio está falando? As pessoas queriam seguir Jesus. Jesus falou assim: ó, não tem nada para vocês. Se vocês quiserem me seguir, vocês podem seguir. Eu estou aí dormindo no chão. É isso que ele está falando. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu subo no monte, oro enquanto eu aguento. Depois que eu não aguento, eu deito no chão, ponho minha cabeça numa pedra e durmo. Você quer me seguir? É isso mesmo, pastor, que ele está dizendo. Marcos 10:28. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que era o tudo que ele tinha deixado? Tudo. Dinheiro, sustento, barco. No caso de João, que era um adolescente, deixou o barco e seu pai, deixou o sustento todo e foi seguir a Jesus, que não tinha nada. Você está me ouvindo? Eles não foram seguir Jesus para que Jesus abençoasse a pescaria. Eles deixaram a pescaria e foram seguir Jesus. Em que contexto Jesus falou isso aqui? No contexto do jovem rico, é o que aconteceu antes. É lindo no relato de Marcos, que o relato de Marcos fala assim, ó, que Jesus, fitando, o amou, fala comigo, o amou e disse: uma coisa te falta, vende tudo que você tem. É forte, não, o negócio? Então aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, agora tem seguidores que também não têm onde reclinar a cabeça. Eu quero te fazer o seguinte, presta atenção. A nossa vida no Evangelho está tão sem sentido, que nós temos que dar um significado metafórico àquilo que na Bíblia era real. Por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós, seja feita, assim na terra. Fala sério. Quem é aqui que vai pedir pão? Quem que está precisando de pão aqui, gente? Nenhum aqui na sua casa tem arroz, que é mais nutritivo, feijão, que é mais nutritivo, tem alface, que é mais nutritivo, tem tomate, que é mais nutritivo, tem biscoito, tem pão de queijo, aleluia, tem essas coisas tudo. E a gente vai orar pedindo pão? Não faz sentido essa oração para nós pedir pão. Aí a gente tem que arrumar um jeito, um símbolo, para fazer daquilo uma coisa mais metafórica. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, o pão é a palavra que o Senhor nos dá todo dia. Era nada, era pão, porque eles não tinham pão. Perguntar, por que Jesus multiplicou os pães? Que quando ele falou para alimentar, os discípulos falaram assim: oh, Senhor, 5.000 homens aqui, arrumar dinheiro para comprar pão para esse tanto de gente, além do mais está longe para comprar. Mas ele falou do dinheiro. Eu não lembro a cifra lá, mas se eu não me engano ele fala, não nos bastariam 200 denários, se eu não me engano. Você está entendendo? Sabe qual é o problema? É que se fosse hoje, ia juntar eu, pastor Willi, pastor Humberto, pagar o pão. Ia não? 5.000 pessoas com fome, um pãozinho a 50 centavos, dá R$2.500. A gente ia fazer uma vaquinha fácil, nós três pagava o pão. Nós temos demais, irmãos. Só que aí nós nos acostumamos com o demais, gostamos do demais, amamos o demais, abraçamos o demais e morremos com o demais.
Nós não levamos nada, irmão. Diz que tinha um camarada aí que morreu, deixou uma grande herança para os filhos. Aí tinha um filho que morava muito longe. Aí veio, quando ele chegou no lugar do velório, a primeira coisa que ele falou: como é que está a herança aí? Primeira coisa. Aí os irmãos falaram: não, já repartimos aqui, está tudo certo, ó. Tanto é seu, tanto é seu, tanto é seu. Aí ele perguntou assim: e o do papai? O papai era o que tinha morrido. Aí ele falou assim: não, nós já separamos um pacote aqui para colocar do caixão que o papai vai levar. Aí esse filho que veio de fora falou assim: não, rapaz, vai querer assaltar daqui para lá? Eu vou fazer um cheque, deixa ele levar o cheque meu, eu fico com o dinheiro. Onde é que ele vai descontar o cheque, irmão? Então nós acostumamos com o demais, gostamos do demais, amamos o demais e morremos com o demais. Você está aqui? Então Jesus multiplicou o pão porque eles não tinham. Ele ensinou a orar lá: pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que eles não tinham. O que Jesus falou, aquele lindo texto? Parece um poema para nós hoje, né? Olha os pássaros, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Deixa eu te falar uma coisa: os discípulos estavam com medo de passar fome, gente. Jesus falou: não preocupa com isso não. Quem que se preocupa com isso? Ele falou: preocupa com isso não. Ele sustenta o pasto, sustenta você também. O lírio se veste, nem Salomão se vestiu, ele vai vestir você também. Aí ele falou aquele versículo famoso, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? E todas as demais coisas. É ou não é verdade? Não, eu já falei isso aqui no passado. Vocês estão... todas estas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, quais é estas coisas que ele estava falando? As necessidades que ele estava conversando lá: comer, beber, vestir. Você está entendendo ou não? Só que aí, em nome da família, porque meu filho precisa estudar no melhor colégio. É ou não é verdade? O meu estuda também. Top. Daqui uns dias eu quero mandar o meu filho mais velho para morar nos Estados Unidos, para estudar na faculdade lá. Aí, em nome da família, a gente vai: eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, eu vou fazer um novo não sei o quê, vou fazer um novo não sei o quê, um doutorado, um mestrado, pós-doutorado, não sei o quê, vou fazer um... Em nome da família, porque a família é importante, é ou não é? Porque a família vem em primeiro lugar, é ou não é? É ou não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua família. Quantos aqui sabem o nome da esposa do Pedro? A esposa de Pedro. Você sabe não? O nome de um filho do Pedro? Não? E do João? E do Mateus? Alguém sabe? Hein? Ninguém? Deus do céu. Estou caminhando para o final. Pastor, o senhor está pregando contra a família? O senhor está mandando eu largar minha família? Não, estou mandando você colocar a sua família no lugar dela, que não é no centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus e o reino de Deus. Eu estou convicto que hoje é o último dia que eu vou pregar aqui. Tem um negócio aí chamado coaching agora. O brasileiro é um bicho besta às vezes, né? Se falar treinador, ninguém vai, pastor. Treinador, ninguém vai. Para onde você vai? Eu vou ali para um treinador. Ninguém vai. A coach, todo mundo vai. Um dia chegou um rapaz lá que fez um coach. Eu conheço o coaching. Onde ele fez. Tem um método aí, que eu não vou falar o nome aqui. Depois eu exponho esse negócio no YouTube aí, então eu não vou falar não. Seguinte, o método diz o seguinte: você ter sucesso na vida, você precisa de 4 pernas. Para trazer o equilíbrio da sua vida. Então, uma perna é a sua vida financeira. A outra perna é a sua saúde. A outra perna é a sua família. Que bonito, né? E a outra perna? Deus. Bonito, né? Você iguala Deus com a sua vida financeira, iguala Deus
com a sua saúde, o mesmo valor que tem a sua saúde, tem Deus. Mesmo valor. Bonito, né? Uma heresia qualificada da pior qualidade. E um monte de crente entrando no meio e chegando na igreja e falando: eu tenho que ter equilíbrio, minha vida financeira, com minha família, com tanto. E Deus, negativo. Deus no centro. E o que Ele quiser te dar é lucro. É assim, amado. Pastor, o senhor tem base bíblica para falar o que eu estou falando? Eu tenho um monte, mas não vou te dar muita não, porque eu vou te falar só o que eu ouvi, vou só repetir, tá bom? Então vou ler para você um texto aqui, ó, vou ler, depois eu dou a referência. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. O apóstolo Paulo está falando num contexto que é 1 Coríntios 7, versículo 29 e 30. Foi o que o apóstolo Paulo tinha falado aqui nesse texto. Ele falou assim, então vocês pensam bem sobre o casamento, porque você sabe, o solteiro cuida de como agradar o Senhor, é ou não é verdade? Mas se você se casa, agora você cuida de como agradar a esposa, de como agradar o marido. Não é assim que ele falou? É ou não é? É assim que ele falou. Aí tem gente que pega esse texto e vai falar com o pastor William assim, ou com o pastor Humberto, assim, pastor, é o seguinte, agora eu sou casado, a Bíblia diz, que eu tenho que viver de como cuidar, de como agradar meu marido, minha esposa. Só que você nunca pode esquecer que o texto tem um contexto, né? Tem início, meio e fim, não é verdade? Então ele está falando aqui, o tempo se abrevia, e o que resta é que os casados sejam como se não fossem. Quer dizer que você vai viver para desagradar o marido? Não, você vai viver para agradar a Deus. E o marido? Deixa eu falar uma coisa. Se você viver para agradar a Deus, seu cônjuge vai ser a pessoa mais feliz da terra. A questão é só uma questão de você posicionar as coisas da maneira correta. Se você põe sua família no centro, sua vida vai sair do eixo. Põe o Senhor no centro e deixa Ele cuidar da sua vida, da sua família. Sabe que o pastor, quando ele está pregando, ele vê todo mundo, né? Estou vendo gente com nó na cabeça, de todo jeito aqui. Eu amo a minha esposa, eu sou pai de 3 filhos, sou muito feliz, sou bem casado. Eu amo os meus pais, eu amo a minha mãe, eu honro meu pai e minha mãe com tudo que eu posso. Com palavras, com amor, com carinho, com dinheiro, com tudo que eu posso. Mas isso não é porque eles estão no centro, é porque Deus está no centro, foi Deus que me mandou fazer isso. Você está entendendo? Então eu vou te dar um conselho. Organize a sua vida. Como que eu organizo a minha vida, pastor? Tem várias coisas, mas eu vou te falar, comece pelo seu tempo. Eu aprendi que todo mundo que é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Dê um tempinho para você pensar. Agora eu vou falar de novo para você pensar. Eu aprendi que todo mundo que é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Justifica tudo por causa disso, pastor, daquilo, por causa daquilo outro. Justifica tudo, mas nunca se arrepende. Ainda bem que eu estou pregando e tem uma pregação depois de mim. Quando eu terminar essa pregação, vocês vão ficar ouvindo o outro e eu saio. Ninguém me para, ninguém me bate, vai dar tudo certo. Escuta o que eu vou te falar. Organize o seu tempo. Comece a organizar a sua vida pelo seu tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo que nós gastamos com entretenimento? Entretenimento. Pastor, descreve entretenimento para mim. Vou descrever. Televisão, Facebook, Instagram. Tem um outro aí, Snapchat, WhatsApp. Quanto tempo nós gastamos com isso? Deixa eu falar. Tem uma pesquisa dizendo que o brasileiro gasta somado
em torno de 4 horas por dia com entretenimento. Somando todas as vezes que você abre o WhatsApp, todas as vezes que você abre o Facebook, todas as vezes que você abre o Instagram, o tempo que você fica diante da televisão, certo? Aí, a pessoa fala, pausa. Vou te dar um exemplo aqui. Sábado passado, a minha esposa está com um bebê recém-nascido, por isso que eu trouxe o meu filho do meio ali. E o meu filho mais velho estava indo para o culto comigo. Aí eu perguntei ele, só para perguntar: filho, você vai ficar nos 2 cultos ou em um só? Lá nós temos 2 cultos, um depois do outro, um 5 da tarde e outro 7:30 da noite. Ele falou assim: pai, ele tem 10 anos, acho que eu vou ficar em um só, porque eu tenho muita tarefa da escola para fazer. Eu falei: engraçado, você está acordado de 7 da manhã até as 17, livre, são 10 horas. O culto dura em torno de 1h30. Você tinha 10 horas para sacrificar 1h30 dessas 10, não sacrificou e vai sacrificar justamente a do culto. Interessante, né? É igualzinho, a pessoa fala assim, ó: pastor, eu estou com muito trabalho agora, estou trabalhando muito, estou estudando muito, então eu não posso discipular ninguém, certo? Eu sei que na Igreja Batista da Paz isso não acontece, né? Mas eu já vi acontecer em alguns lugares. Pastor, eu não vou poder liderar uma célula, porque eu estou estudando, estou trabalhando, e eu não estou com muito tempo. Ou às vezes a pessoa já até já lidera, já até discipula e fala: eu vou ter que parar de liderar, eu vou ter que parar de discipular, porque agora eu estou com pouco tempo. Aí quando ela pensa, estou com pouco tempo, qual é a primeira que ela risca? As coisas do reino de Deus é a primeira que ela risca. Eu ia em 3 cultos na semana, agora só vou em 2. Eu ia em 2, agora só vou em 1. Eu discipulava uma pessoa, agora eu não discipulo mais. Eu fazia uma célula, agora eu não faço mais. Vou explicar uma coisa. Corta 1 hora semanal de Facebook e discipula uma pessoa. Tempo é para você pensar mesmo. Corta 20 minutos por dia de Facebook. Aí você soma 20 minutos vezes 7, dá 140 minutos, não é? Pronto, você tem tempo para fazer uma reunião maravilhosa de célula e ter comunhão depois. Mas a gente está falando que a gente não faz porque não tem tempo. Mas a verdade é que não é porque a gente não tem tempo. A gente está falando porque a gente está dedicando tempo demais à família. A família nem está maravilhosa, essas coisas todas. E nós sacrificamos primeiro as coisas do reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. 5 bilhões não conhecem Jesus. E os 2 bilhões que conhecem, está misturado todo tipo de cristianismo que você pensar. Então, como nós imitamos Jesus, nós devemos imitar Jesus e a sua obra. Eu adoro o lema da Jocum, um lema muito antigo, né? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Deixa eu falar uma coisa. Vai te dar trabalho, vai te desgastar, talvez faça você ganhar menos dinheiro, talvez vai te fazer dormir cansado alguns dias. Só que um dia nós vamos chegar diante dele. E quando nós chegarmos lá, meu amado, talvez você vai ser machucado, frustrado,
Talvez você vai ajudar gente que vai falar mal de você. Talvez você vai abrir a sua casa para pessoas que nem mereciam pisar no seu portão. Sabe como que Deus provou o seu amor para conosco? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim que nós amamos o outro. Sabe o que a gente tem que fazer, irmão? Pregar o tempo inteiro. Quem anda perto de mim aqui sabe como é que eu sou. Eu prego o tempo inteiro. O tempo inteiro eu prego, irmão. Você está rindo, né, pastor Humberto? Eu prego mesmo, irmão. Eu faço culto no hotel. Prego com meus vizinhos. Eu venho aqui em Belo Horizonte, eu fico preocupado. Como é que está o povo da rua? Meus vizinhos, eu saio, eu visito eles, eu prego para eles, eu chamo eles para o culto. Porque não há salvação em nenhum outro. Não há. Aí você está pensando assim, a igreja desse pastor só deve ter maluco e adolescente. Vai lá para ver. Vai ver uns velhinhos incendiados por Jesus. Os cabecinha branca, cheio do poder de Deus. Famílias inteiras rendidas aos pés do Senhor. Pode perguntar para qualquer pastor, quem são as famílias mais equilibradas das igrejas? É as que estão com Jesus no centro. Vou te falar uma coisa. Se você não pode ser guiado por Deus através de sua palavra, não espere ser guiado por Deus de outra forma. Jesus nos mandou pregar. Jesus nos mandou cuidar. É mandamento, não é pedido. É mandamento. Todos nós queremos ser discípulos, mas ser discípulo é fazer o que o mestre faz. Se você fizer essas coisas, que coisas, pastor? Reino de Deus em primeiro lugar. Menos tempo com entretenimento, menos tempo com rede social, mais tempo cuidando de um. Você pode cuidar de um, cuida de um. Pode cuidar de dois, cuida de dois. Pode evangelizar, evangeliza todo dia. Impõe as mãos sobre os enfermos, ore por eles, dá o que você tem. Sabe o que você vai perceber? Que tudo na sua vida começa a entrar no eixo. Irmãos, parece que tudo dá certo para mim, eu não sei o que é. Tudo vai dando certo, as coisas vão acontecendo. Gostoso você andar carregando a presença de Deus. Às vezes eu estou em casa, eu tenho a sensação que Deus quer me morder. Estou te falando. Quantas vezes eu sinto isso? Eu paro no meu quarto, eu começo a adorar e Deus... O tempo inteiro eu estou andando, chorando. No avião, no aeroporto, no carro, dirigindo. Eu pratico um esporte lá em Fortaleza, kitesurf. Às vezes eu vou para o kitesurf. No caminho eu estou com os irmãos dentro do carro. Tem uns irmãos que vão comigo. Eu falo, encosta aí, vai mais devagar, que eu não estou aguentando. Aí eu vou chorando, orando em línguas. Chega lá no lugar que a gente veleja, prega para todo mundo. Ora pelos enfermos, cura os enfermos. E a vida segue. E quando eu volto para casa, está lá minha esposa feliz. E o seu casamento, pastor? Meu casamento está show de bola. E os meus filhos? 3, cada um mais bonito que o outro. Um está sentadinho ali, quietinho ali, ó. Sua família vai ser uma bênção, sua vida vai ser uma bênção. Não vai te faltar nada, nem problema. Eu estou falando com vocês aqui uma coisa que eu sonhei que eu estava falando. Eu tenho tanta compaixão. De às vezes pensar que alguém pode passar a vida sentado no banco de uma igreja, aí chegar diante de Jesus e falar assim: eu fiz tudo que o pastor ensinou, Jesus.
Jesus fala com ele assim: você tinha a palavra, meu filho. Você viu lá. Você sabia o que tinha que fazer e não fez. Deus do céu. Minha vontade é que você saia daqui para mudar o mundo. Quem é você, pastor Gilson? Eu sou um menino que cresci com o pé descalço, andando, jogando bola na rua de calçamento, lá no bairro Ana Lúcia, na entrada de Sabará. Eu não tinha por que estar aqui pregando para você hoje, não tinha por que estar em Fortaleza, não tinha por que estar acontecendo nada que está acontecendo na minha vida. Deus tem nos abençoado para plantar a igreja nos lugares difíceis, irmãos. Cada lugar no sertão que você não acredita que existe. Sustentando missionários ao redor do mundo, enviando dinheiro para todo lado. Eu sou aquele menino lá. Não sei quem você é. Eu sei quem você pode ser. Você pôr Jesus no centro. Deus vai te usar para arrepiar. Vamos orar um pouquinho. Eu queria até chamar você para frente, não vou chamar não, tem outra pregação ainda, você prepara o lombo aí. Só curva a sua face onde você está aí. Eu quero te convidar para repensar um pouquinho e entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo ao Senhor. Falar: Senhor, eu quero que minha família seja bem sucedida, mas eu quero que ela seja sua. Eu quero que meus negócios sejam bem sucedidos, mas se eles forem do Senhor. Eu quero prosperar, crescer, ganhar muito dinheiro para investir no seu reino, se o Senhor quiser, mas nada fora da sua vontade. Porque se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas quando o Supremo Pastor vier, então eu quero convidar você, eu não vou chamar você para frente, mas entrega tudo aí. Fala com ele: Senhor, a sua palavra não muda, eu quero entregar tudo ao Senhor hoje. Entrega tudo aí, vai lá. Fala com ele: eu vou, Senhor, eu vou organizar o meu tempo. Tome decisões conscientes. Eu vou organizar o meu tempo, Senhor. Eu vou gastar menos tempo com rede social, com essas coisas. Eu vou gastar tempo com o Senhor, Pai, evangelizando, discipulando, cuidando. Entrega tudo aí. Eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade. Servo de todos que ele cresça. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos que ele cresça, irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua.
Senhor, todos nós estamos aprendendo a viver e nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre nós. Nós queremos colocar no teu altar, diante do Senhor, tudo que somos e tudo que temos. Pedir ao Senhor, usa-nos, ajuda-nos para a glória do teu nome. Queremos ter esse compromisso, Deus, sabendo que é um caminho árduo, mas nós vamos pregar o teu evangelho em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Ajuda-nos a pregar, ajuda-nos a cuidar, ajuda-nos a discipular, vem dedicar tempo. Ajuda-nos, como a tua palavra diz, a ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é vão. Um dia o Senhor voltará, um dia o Senhor virá para nos buscar e tudo vai fazer sentido, tudo vai fazer sentido, tudo vai fazer sentido, tudo vai valer a pena, 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 tudo vai valer a pena. Fica de pé, irmão. De pé a gente é mais confortável. Fala com Deus, dá uma resposta. Mensagens não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é a decisão que nós tomamos depois de ouvir a mensagem. É preciso dar uma resposta. É preciso tomar uma decisão. Muito obrigado, Senhor, por tua voz. Muito obrigado, Senhor, por tua voz. Muito obrigado, Senhor, por tua voz. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra para nós. Muito obrigado pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio para criar uma nova realidade. A palavra do Senhor veio para dissipar toda a treva, Senhor, e confrontá-la com a luz. A palavra do Senhor veio para trazer uma história nova para nós, Senhor. E nós recebemos a tua voz, nós recebemos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém, 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 amém.